Tudo o que a gente vai deixar são memórias. Nada mais do que isso. Tudo que a gente vai deixar são lembranças e lembranças boas, espero, né? Esse lugar aqui, pra mim, é um lugar muito importante. Essa casinha de barro, né? Muitas pessoas viveram muitas histórias aqui nessa casinha, né? Muitos acontecimentos aconteceram nessa casinha, então eu queria deixar aqui nas memórias da casinha de barro, né, algumas lembranças desse lugar, onde o meu pai morou por muito tempo e onde a gente sentava, como eu falei para vocês antes, para a gente ouvir as histórias que ele contava, as histórias de vida, as histórias de vivência dele no mundo, né, aquelas histórias lindas por onde ele passou e deixava isso como experiência pra gente. Se naquele momento eu tivesse mais discernimento, né, eu tinha parado naquele momento, no tempo, só para observar essas histórias, sentir intensamente essas histórias, mas elas ficou nas minhas memórias para me contar depois, né? Como eu havia falado, quando a gente era criança, criançada aqui do derredor, né, que era da minha família, entre os meus primos, a galera, a gente sempre vinha pra cá, né, meu pai sentava num determinado lugar e sempre tinha um visitante aqui no outro banco, né, como eu contei pra vocês antes, e meu pai começava a contar as histórias pro pessoal e a gente começava a prestar atenção e começava a imaginar aquelas histórias que meu pai contava pro pessoal, sabe? E meu pai sempre contava muita história de garimpo, garimpeiro e tal. E uma vez eu e meu primo a gente criou uma ilusão sobre isso daí, né? E a gente tinha uma percepção, acho que eu já contei essa história pra vocês antes, em algum episódio de algum projeto. A gente pensava que meu pai ele guardava tesouro, aquelas moedas antigas, não tem? Que inclusive a gente tem algumas aqui guardadas. A gente achava que aquilo ali era ouro, era tesouro e tal. Meu pai tinha uma caixinha dessas moedas guardadas aqui, essas moedas antigas que hoje valem bastante, né? Muito importante aí. E a gente achava que aquilo ali era tesouro, que aquilo ali era ouro e tal, e de uma forma ou outra. A gente ficava ali como detetive. Por que, que a gente ficava como detetive? Meu pai sempre falava pra mim assim que o sonho dele era ser detetive. Então aquilo ali eu comecei a capturar. E a gente ficava ali, tipo, investigando meu pai. Será que meu pai tá escondendo alguma coisa? Aí a gente esperava meu pai sair um pouquinho dessa sala, um pouquinho dessa casa pra gente ficar fuçando e caçando os ouros, tesouros, né? As coisas. E quando a gente foi ver não tinha nada. A não ser aquelas histórias lindas, né? Que era o nosso maior tesouro, que era o nosso maior ouro, né? E um dia a gente pegou imaginando que meu pai plantava peixe. Olha como que a cabeça da criança ela imagina, entra numa ilusão. Porque o meu pai sempre pegava os espinhos quando ele comia peixe e enterrava. E a gente acharia que nascia pé de peixe. Ele plantava e ele plantava. Uma vez a gente perguntou por que, que ele enterrava os peixes, né? Era para não furar o pé, era para não machucar os animais, né? Então ele enterrava o peixe, mas na ilusão das crianças, na mentalidade de nós quando éramos criança, a gente achava que o meu pai ele plantava peixe e que o peixe ia nascer plantado ali, o peixe ia nascer ali, olha a mentalidade, né? Até depois a gente começar a desconstruir isso daí, mas foi uma época muito boa, né? Onde a gente sonhou bastante, onde a gente ouviu bastante, onde a gente viveu bastante, né? Esses sonhos, essas coisas, na época que a gente tinha uma inocência enorme, né? Naquele momento ali a gente tinha toda essa inocência de sonhar como criança, né? A gente tinha permitia-se ter todo o direito de achar que meu pai era um grande guardador de tesouro e meu pai sim foi um grande guardador de grandes tesouros, que os grandes tesouros da que ele tinha guardado eram as histórias, né? Eram as memórias lindas que deixou em cada pedaço desse lugar. Que ele vivia com simplicidade, humildade, né? Sem querer nada de ninguém, só se colocando no mundo da forma que ele era, como ele era. Uma pessoa super gente boa, bacana, que todo mundo gostava, todo mundo tinha boas lembranças do senhorzinho do chapéuzão, né? Que ele gostava sempre de usar um chapéu de palha. E ele gostava muito desse lugar. Aqui nesse cantinho aqui tinha uma televisão, né, na época preto e branco. Ele gostava sempre de sentar aqui, tem uma caminha aqui na lateral. Ele sempre sentava aqui e assistia o jornal dele. Dava meio-dia, 11 horas, né? Tava ali assistindo o jornal e 6 horas da tarde tava sentadinho aqui assistindo o jornalzinho dele. E o mundo acontecendo lá fora, a porta aberta, e os vizinhos lá na frente, meus parentes, todo mundo andando lá na frente, as crianças, né?
Então foi muito legal conviver com meu pai. Quem conviveu, né? As crianças da época, que hoje já são adultos, assim como eu, teve um prazer enorme de conviver com esse senhorzinho, né? Que morou numa cidade pacata por muito tempo, que andou o mundo inteiro, andou o Brasil inteiro, viveu várias experiências e deixou isso como legado pra gente. Ter a oportunidade de ter ouvido, né, todas as histórias que ele nos contou, que ele deixou aqui pra nós como lembranças, né? E acho que vai ser por uma vida inteira. E às vezes as pessoas acham que a questão da riqueza é dinheiro, é coisas materiais, não. São memórias afetivas. Isso vale muito, muito mais do que a gente imagina. E muitas das vezes a gente esqueceu de dar valor nisso. Então toda essa casa ela tem uma memória afetiva com muitas outras pessoas, onde eu vou contar várias outras memórias aqui pra gente desengatilhar essas memórias dessa casa, né? Não apenas uma casinha de barro construída, é uma casinha que tem memórias afetivas e grandes memórias afetivas guardadas, né, gente? E é isso.